É tempo para acerto de contas neste Closing Bell, hoje com a opinião de João Cantigas Esteves, professor do ISEG, e também Francisco Proença de Carvalho, advogado. Agradeço a vossa presença neste acerto de contas. Professor João Cantigas Esteves, vamos começar por falar sobre a execução orçamental. As opiniões dividem-se, como no direito, a doutrina divide-se muitas vezes, e nestas coisas também há duas visões sobre a execução orçamental. Há quem olhe para um aumento da receita extraordinariamente importante, há quem olhe ainda assim para um aumento da despesa de 0,9%. Em que é que ficamos? As duas coisas são verdade, ou seja, houve de facto um aumento da receita bastante significativo e há claramente a grande má notícia que é um aumento da despesa. De qualquer forma, eu gostava em primeiro lugar de comentar um pouquinho a forma do orçamento, ou seja, da execução orçamental, porque temos aqui um modelo interessante e preocupante, que é sai assim uma notícia hoje, sai outra amanhã, outra daqui a 2 dias, incompletas. Se nos lembramos, primeiro saiu a notícia da receita, durante o fim de semana, com honras de primeira página, saiu que o déficit tinha descido 400 milhões, sensivelmente, e finalmente aparece ainda, durante o dia de ontem, que as despesas com pessoal teriam caído 2,6%. E só depois? E finalmente aparece o documento, em último aparece o documento, onde se fica na dúvida em quem acreditar, se nos próprios governantes ou no documento. Essa forma de apresentação da execução orçamental, desde logo, foi muito penalizada pelos mercados. Muito penalizada, porque eu acho que há aqui, de facto, um grande equívoco. Quer dizer, nesta altura, com a gravidade da situação, com os mercados, como se costuma dizer, a acompanhar-nos diariamente ou ao segundo. Os credores, idem aspas. Eu acho que estamos a brincar um bocadinho com o fogo, também do ponto de vista da forma, porque eu acho que não pode haver, não se pode acreditar que as intervenções, por muito retóricas que seja, convençam alguém, porque as pessoas vão analisar os números. E mais, até faço, digamos aqui, uma analogia, porque se uma empresa cotada tivesse este tipo de procedimentos, quase certeza que seria multada, e bem pela CMVM, por, digamos, não divulgar de forma homogénea a informação perante os seus acionistas e o mercado. Facto relevante. Exatamente, ou seja, uma empresa que fizesse, em termos de forma, aquilo que o Estado fez, quase certeza que seria penalizada pela CMVM por estar a divulgar informação, enfim, que não sendo errada, não é simétrica. Quanto aos dados propriamente dita, de facto, houve a ideia, o grande número da quebra dos 400 milhões do déficit orçamental, mas o que é que se passou exatamente? Foi basicamente à custa do aumento da receita, primeiro aspecto, e penso que a grande preocupação, e até surpresa, foi o aumento da despesa. Ou seja, afinal, ainda não conseguimos dominar o monstro, ainda não conseguimos dar provas de que sabemos governar num modelo de corte da despesa, porque seja qual for o critério, na verdade, a despesa cresce 0,9%, a despesa primária cresce 0,4% quando estava no orçamento cair menos, portanto, 3,7%, e depois, já agora, mais um dado ainda do lado da despesa, que é a parte dos encargos financeiros, que disparam 23%. Ou seja, estes números, percebemos agora porque é que as taxas de juros continuaram a subir e vão continuar a subir. Porque os mercados interpretaram os números da maneira que de facto eles são. Da maneira que eles são, de acordo com o relatório, não de acordo com a retórica e discursos, enfim, mais ou menos inflamados, mas com os números que, temos que dizê-lo, são muito maus. Porque mesmo lá da receita, o que é que nós verificamos na receita? De facto, houve a tal redução do déficit de 400 milhões, graças à receita que cresceu sensivelmente 360 milhões. Mas mesmo aqui, temos dois aspectos muito relevantes. O primeiro foi o efeito dos dividendos antecipados. Lembramos da grande controvérsia em que no final do ano passado as grandes empresas distribuíram dividendos antecipados por conta dos resultados de 2010. Naturalmente que o IRC associado a esses dividendos dispararam, entraram em janeiro. E não há todos os anos dividendos antecipados. Exatamente. E posso dar aqui alguns números, a fim de 3 ou 4 empresas, na verdade, em que só os impostos em torno da Portugal Telecom, da Portocel, da Jerónimo Martins e da CEMAP, estas 4 empresas, com os dividendos que pagaram, o imposto associado representou 250 milhões. Só dos dividendos. E repare, é uma receita totalmente extraordinária. Estamos a falar só do imposto e não do que foi antecipado em termos de dividendos. Não, exatamente. O imposto sobre os dividendos. Convém dizer que só Portugal Telecom distribuiu 1.000 milhões.
Portanto, é nesta grandeza que estamos a falar. Pronto. Ora bem, e isto é completamente extraordinário. Depois, do lado da receita, o que é que nós tivemos ainda mais? Tivemos o tal efeito, foi muito noticiado na altura, da venda de automóveis, em que, em dezembro, tivemos um acréscimo brutal. Uma antecipação da venda de automóveis por causa do fiscal. Onde, do fim da política da VAT. Onde o imposto sobre veículos contribuiu com mais um acréscimo de 33 milhões. E temos ainda, digamos assim, o primeiro aumento do IVA, na verdade, comparando com janeiro de 2010, primeiro aumento do IVA em 1 de julho. O que é que quero dizer com isto? Mesmo olhando para o lado da receita, não é líquido que, digamos, vamos chamar a economia normal, esteja a produzir um aumento de receita tão importante quanto isso. Ou seja, para já, pelo menos em janeiro, estamos a falar essencialmente de fatores completamente extraordinários. Isto é, não é líquido sequer que neste momento se possa dizer que o aumento da carga fiscal brutal esteja, do ponto de vista económico, a dar os seus efeitos. Empresas. Exatamente. Pelo contrário, esta receita fiscal, ela própria, tem muito, muito extraordinário, para além de que, naturalmente, o lado da despesa aí aumentou e, portanto, não só foi do lado do aumento da receita, como a tipificação da receita, não é verdade, tem muito, muito extraordinário e irrepetível, como é seguramente o caso dos dividendos. Não é? Francisco, houve de facto um discurso por parte do Governo muito positivo relativamente a estes números e, obviamente, uma tentativa de vender esta notícia para o Governo boa em várias postas para tentar, se me permitem a expressão, capitalizar, mas os mercados foram muito penalizadores desde a abertura do mercado na segunda-feira de manhã. Não acreditaram ou não olharam para estes números com os mesmos óculos que o Governo olhou. Pois é verdade. Eu acho que os portugueses devem andar muito confusos, porque uma semana tem o Governador do Banco de Portugal a dizer que basicamente estamos em recessão e parece-me evidente que será difícil fugirmos a essa recessão, se bem que possamos discutir se do ponto de vista técnico estamos ou não estamos, e aliás houve pessoas que vieram discutir, mas pronto, parece-me que caminhamos para isso. E depois chegamos ao fim de semana e recebemos estas notícias maravilhosas, abrimos a capa do Expresso, recebemos notícias maravilhosas e vemos que está a produzir resultados. Depois chegamos a segunda-feira e vemos os mercados a dizerem que não está a produzir resultados. E chegamos a terça-feira, podemos ver o professor Cantigas Esteves a dizer outra coisa. E amanhã e depois, e sexta-feira, teremos outra versão completamente diferente. Portanto, isto é um ciclo que começa a ser um pouco confuso e bastante difícil de interpretar desde logo. No meio de todos esses discursos, há algo que permanece constante, que é a subida dos juros. Não, é verdade, no fundo. Portanto, é isso que nós, neste momento, temos que lidar. Eu acho, primeiro ponto, que é evidente que a execução orçamental, com as deficiências que terá, representou uma melhoria. Os dados são melhores em comparação com janeiro do ano passado. Poderiam ser melhores, não estamos a reduzir as despesas seguramente, mas estamos a fazer isso à conta de um efeito recessivo da economia. E depois, por outro lado, estamos em janeiro, não é? Estamos em janeiro e nós em janeiro não conseguimos ter uma noção clara daquilo que vai acontecer no resto do ano. Ao mesmo tempo, temos os juros acima dos 7% e temos ainda hoje outras notícias, que o Wall Street Journal diz que Portugal poderá em março e abril vir a pedir ajuda externa. E temos o ministro ao mesmo tempo que diz no Japão que nós não vamos pedir ajuda externa. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, do ponto de vista de um advogado, se calhar, de um leigo nestas coisas, tudo isto é muito confuso e é um jogo de informação muito, muito intenso. Aquilo que é evidente são os juros. E aquilo que a mim me parece evidente é que nós não podemos pagar muito mais tempo estes juros. Como provavelmente também não poderemos ter o petróleo acima de $100 durante muito mais tempo. É tudo um bocado uma questão de bom senso e de que me parece óbvio. Portanto, eu espero que estes bons resultados orçamentais, efetivamente, ou estes resultados orçamentais, não quero apelidar já de bons, mas que venham melhorar, porque parece-me evidente que é o ponto fundamental de tudo isto. Se nós não conseguirmos, com estas medidas todas que fizemos, ter resultados orçamentais aceitáveis e que possam ser apresentados aos mercados, ponto 1, os resultados orçamentais, então não conseguimos nada. O ponto 2 é, com estes resultados orçamentais, temos também reformas estruturais. Eu não acredito que estejamos em condições de fazer reformas estruturais, mas o que espero, minimamente, é que os resultados orçamentais ao longo do ano possam vir a melhorar e a consolidar-se do ponto de vista daquilo que é o fundamental, que me parece a mim que é a despesa. Porque a receita já vimos que não é assim tão difícil. Quer dizer, nós podemos afogar toda a economia portuguesa, afogar todos os agentes económicos e ter, no imediato, uma receita
como vemos, que melhora de certa forma. Mas a economia já começou a cair no terceiro trimestre do Mas ano. isto mais tarde ou mais cedo vai ter efeitos perversos. Portanto, isto para dizer que só valerá a pena este esforço se nós tivermos alguma forma estrutural, se nós tivermos alguma clarificação política a breve trecho e portanto, só assim é que eu vejo que os mercados possam dar sinais positivos. Francisco há pouco citava a notícia que há pouco também demos, da questão do Wall Street Journal ter avançado com o facto de uma fonte na União Europeia de garantir que Portugal entre abril e março, ou entre março e abril, poderá pedir esse resgate. A semana passada o Financial Times também falava da questão. Parece-lhe que essa questão estará mais nas mãos da Alemanha, por exemplo, do que em Portugal neste momento. Que Portugal pedirá ajuda quando a senhora Merkel quiser. Parece-me que sim. Muito mais do que mas eu acho que também não, o Ministro das Finanças quiser. Não credibiliza muito a Europa e os agentes da Europa. Nós temos este discurso e esta divergência permanente, é como as notícias, não é? Ao sábado, ao fim de semana temos umas boas, à semana temos umas más. No caso irlandês e grego também. Mas repare, nós já temos uma série de notícias de avisos à navegação antes dessa ajuda. Sim, é verdade que sim, mas em Portugal esse aviso à navegação também já vem, pelo menos diria, do tempo da Irlanda, por assim dizer, por outras razões. E nós temos aguentado. Eu acho que a realidade dos juros, mais tarde ou mais cedo, tem que nos levar para um caminho. Eu gostaria que o caminho não fosse o da ajuda externa. Esse seria o cenário ideal, que nós conseguíssemos ter políticas que pudessem inverter este caminho, as formas estruturais. Mas com a estrutura política que nós temos neste momento, acho que é um bocadinho idealista estar a pensar que isso será possível. Porque o governo minoritário não tem condições? Não, claro que não tem, não é? Claro que é impossível um governo minoritário fazer as reformas que nos estão a ser exigidas, lá está, pela Alemanha e lá está pela Europa. Portanto, a única coisa que eu peço a este governo minoritário já é que consiga, pelo menos, ter uma execução orçamental positiva. Eu acho que seria ambicionar demasiado ter as reformas estruturais que o país pede. Nomeadamente que entre o PSD e o PS, pelos vistos, o caminho das reformas estruturais até é um pouco diferente daquilo que são as reformas necessárias. Portanto, eu sou daqueles que considera que o PSD sozinho também não terá grandes condições, mas pelo menos temos de ter um governo, uma clara maioria que possa ter essa ambição. Mas isto é muito complicado, porque ter essa clara maioria nos próximos tempos não vemos como é que será fácil. E para tê-la, o custo também será muito grande, ou seja, o custo será termos grande instabilidade política. Portanto, isto é tudo muito complicado. Eu acho que, no fundo, se calhar a instabilidade política virá no momento em que a Europa, em que a Alemanha nos disser que não há mais volta a dar, que vocês têm que pedir ajuda externa. E, portanto, aí parece-me evidente que o governo cairá. Não? Há pouco Luís Marques Mendes dizia ao Económico que, e estou a citar, cheira ao fim do regime por estes dias. Parece-lhe que estamos a assistir a um gradual fim daquilo que tem sido o governo de José Sócrates. Este governo e este primeiro-ministro têm uma capacidade de resistência verdadeiramente extraordinária, pelo menos até o momento. Tem sido tempos realmente muito difíceis. Não há nada que ajude, nem a situação do mundo ajuda. A situação portuguesa não ajuda seguramente. Eu acho que não é bom nós estarmos permanentemente a falar de cheira a fim de regime, cheira o que quer que seja. Eu acho que nesse aspecto Pedro Passos Coelho tem um discurso muito mais inteligente. E um discurso que, a meu ver, sabe que efetivamente o fim do regime, entre aspas, vai acabar por acontecer, mas nós não devemos estar sempre a tentar provocá-lo. Se este regime se aguentasse, seria bom sinal para o país, seria sinal que nós teríamos conseguido inverter. Portanto, eu acho que um político deve ter sempre esse discurso e nesse aspecto concordo mais e acho que é mais inteligente. Mesmo que ele acredite que cheira a fim de regime, acho que é mais inteligente um discurso político mais cauteloso e mais com sentido de Estado, como quem diz, eu espero que o Governo consiga resolver a situação, se não conseguir, cá estaremos para ver. E, efetivamente, pode haver aqui uma estratégia do PSD que seja ter segundas linhas, para assim dizer, a dizer que estamos no fim do regime e a primeira linha a dar um ar responsável. Admito que isso seja possível. Mas eu acho que não é bom para o país, no estado em que está, estamos sempre a falar nem de um lado nem do outro. No fundo, é que voltamos sempre ao mesmo, às notícias de um lado e às notícias do outro. O cheiro ao fim do regime ou cheiro a um florescimento de uma nova era que conseguimos finalmente controlar o déficit e as despesas públicas e o nosso Estado. Nem uma coisa nem outra poderá, se calhar, ser verdade. Temos que analisar com pragmatismo a realidade e ver se chegaremos ou não ao fim do regime. Eu acho que se chegarmos é mais uma derrota para este país. Nós somos um país que no tempo de democracia temos vivido, com raras exceções, em grande instabilidade e devemos ficar tristes se isso acontecer, porque infelizmente as legislaturas, pelos vistos aqui, não são para cumprir até ao fim. Mas como é evidente, esta estava destinada ao fracasso desde o princípio.